Então, como vimos, o arcabouço militar está montado. Eles arrumaram a casa politicamente. A oposição, de direita, de esquerda, de centro, não abre a boca. Agora sim, Antônio Delfim Neto pode tomar as medidas necessárias para o desenvolvimento econômico do Brasil. Primeira coisa que temos que fazer é fazer o brasileiro pagar imposto. O brasileiro, como todo mundo sabe, não é muito fã de pagar os seus impostos. Então, fizeram uma coisa que não havia. Antes da ditadura militar, ficava assim: eu recebia o meu imposto para pagar lá pelo mês de abril, deixava para pagar no ano que vem, com 80% de inflação, não tinha nada para pagar. O que os militares fizeram? Óbvio. Botaram uma correção da inflação, que se você deixasse para pagar no ano que vem, você ia pagar o imposto, os juros e uma belíssima correção. Resultado, as pessoas começaram a pagar o imposto na época certa, os militares tiveram dinheiro. Outra medida super importante. Os Estados Unidos estão procurando áreas de investimento. Iriam investir seu rico dinheirinho no Japão. Era necessário fazer o crescimento econômico japonês, o milagre econômico japonês. Por que era necessário? Porque o Japão, se a gente olhar no mapa, ele fica encostadinho da União Soviética. Então, em plena Guerra Fria, era necessário fazer o quê? Era necessário mostrar que o Japão era a sala de visitas do capitalismo. Mostrar como é que o capitalismo era e é muito melhor do que a economia da União Soviética. Então, o dinheiro iria para o Japão. Mas, quando os militares prometeram uma coisa importante para os empresários norte-americanos: primeiro, nós estamos combatendo o comunismo. De novo, os militares brasileiros foram espertos. Eles inventaram uma fake news para o governo norte-americano que o Brasil corria o risco de uma revolução comunista. Veja, no Brasil você tinha meia dúzia de jovens da USP, da Unesp, das federais, que queriam fazer uma revolução comunista, mas era uma quantidade minúscula que não seria capaz de fazê-lo. Tanto é que os militares levaram apenas 2 anos para acabar com a luta armada. Eles acabaram com a luta armada. Correto? Eles puseram fim à luta armada, porque ela era minúscula, desorganizada e de uma meninada que não sabia nada de luta armada. Mas eles convenceram os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, de que o Brasil poderia passar por uma revolução comunista. E mais do que isso, os próprios governos norte-americanos acreditavam que os militares da América Latina, depois da Revolução Comunista da Rússia, depois da Revolução Comunista de Cuba, deveriam não só cuidar da Constituição, mas de impedir uma revolução comunista. Então, casar-se-á a ideia e os interesses de combate ao comunismo, fantasioso ou verdadeiro, porque os Estados Unidos querem lei de segurança nacional e também porque os militares souberam convencer os norte-americanos disso. Quando o presidente dos Estados Unidos descobriu que isso era uma fake news, correto? E é o Jimmy Carter, é ele que, contra a ditadura militar brasileira, cria o que vocês temem hoje, não gostam hoje, que são os direitos humanos, que foi criado
para o Brasil, dentro dos Estados Unidos, para o fim da ditadura militar. Mas veremos melhor isto. Então, convencidos os norte-americanos, eles começam a não só olhar para o Japão, mas olhar para o Brasil. E, ao mesmo tempo, uma coisa super importante para o empresário norte-americano: a garantia dos senhores militares que o dinheiro investido aqui não seria tomado como fora tomado na Revolução Comunista de Cuba. É claro que os empresários, eles não vão colocar dinheiro num país que passa por uma instabilidade política, quer de direita, de esquerda, de centro, para perder dinheiro, ou para a questão de quem tomar o governo não vai permitir que se pague a dívida externa e vai tentar coibir, impedir a remessa de lucros. O empresário só vem porque ele não é burro. Se ele vai poder colocar o dinheiro dele aqui e retirar a remessa de lucros. Então, com essa promessa, obviamente que os senhores militares capitanearam o Brasil para receber um pouco do milagre econômico que iria para o Japão. Correto? Então, uma parte desse dinheiro vem para a gente. São 6 bilhões de dólares, por exemplo, entrando num ano. Com 6 bilhões de dólares, dá para fazer um grande planejamento, um grande estímulo à industrialização. Então, além do brasileiro estar pagando os impostos, além da genialidade, todo o dinheiro dos impostos pagos no Brasil vai para Brasília e Brasília centraliza esses gastos. Então pode impor um projeto industrializante. Essa é a genialidade da economia. Correto? Que o Brasil, infelizmente, por ser um país pobre, um país que tem um PIB, que quando é alto, é de 3 trilhões de dólares, esse ano 2021, deve chegar a 1,5 trilhão, que é um PIB pífio, ridículo. Correto? Um país que é pobre, evidentemente que ele precisa de uma centralização, de uma Brasília destinando recursos para o país inteiro, para ver se o país funciona. E desse ponto de vista, eles estavam corretos. Mas veja, esse ponto de vista torna o governo dos militares não um governo liberal, mas um governo estatizante. Olha a contradição. Os senhores militares farão um governo estatizante igual ao da dona Dilma. Nada mais estatizante do que o governo do Geisel. Por quê? Por causa de uma necessidade. Embora haja um pensamento liberal, o que vai ocorrer é um governo estatizante. É a mão do governo na economia. Tanto quanto ocorreu na União Soviética, que é outra contradição dos nossos queridos militares. Então, com essas promessas feitas, com esses governos tomando as medidas necessárias, a garantia para o empresário internacional que pode colocar o seu dinheiro aqui, que ele não será tomado, que a sua tecnologia não será tomada pelos brasileiros e que o lucro pode ir embora, o que é certo, ninguém vai investir para perder dinheiro, os militares começaram a preparar o Brasil para o grande crescimento. Obrigado.